30 de abril de 1854, era construída a primeira ferrovia no Brasil por Barão de Mauá, na região de Rio de Janeiro e Petrópolis. Hoje homenageamos a todos esses ferroviários que desde aquela época até hoje fazem parte dessa história. E não podia ser diferente, a série São Cristóvão nos Trilhos da História hoje vai contar a história dele, um ferroviário que foi de nossa cidade e que conhece muito bem o que se passou aqui nesse local. Vamos conhecê-lo? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma entrevista. Essa que será uma que marcará um pouco, né? A gente vem preparando esse material durante todo esse ano para que vocês da população, não só de São Cristóvão, mas de todo o Brasil, possam conhecer a história de nossa ferrovia e dessas pessoas que tiveram essa ligação tão importante com ela. E hoje nós estamos aqui com ele, Seu José Ayrton. Seu José Ayrton, um prazer estar aqui com o senhor. Se apresente ao nosso público. O prazer é meu, sou José Ayrton. Ingressei na ferrovia em 1975, através de concurso público, como auxiliar de estação. Depois, com o tempo, passei a agente de estação e depois, com o tempo, através de concurso público interno, passei a supervisor de estação, Matheus. Que bacana, então o senhor tem um leque enorme, né, de assunto, lembra bastante da sua vivência aqui no nosso município. Isso. A primeira estação que eu trabalhei foi na estação de Boquim, aqui em Boquim, aqui no estado de Sergipe mesmo. Depois passei 10 anos na estação de Rita Cacete e quase todo o tempo restante foi na estação de Aracaju, porque o supervisor de estação, como eu fiquei no estado de Sergipe, o meu trecho era de Alagoinhas a Propriar, aqui no estado de Sergipe, com sede em Aracaju. Poxa, que bacana, basicamente todo o trecho de Sergipe, quase todo o trecho de Sergipe. 550 quilômetros de ferrovia. E um pedaço da Bahia. Que bacana. Nossa viagem no tempo não para, né? Seu Zé Ayrton, a gente sabe que é sempre importante estar relembrando esses fatos e histórias da vivência, né, de cada ferroviário, e com o senhor não podia ser diferente. Das suas lembranças, o que te remete a lembranças daquele tempo? Matheus, lembranças são muitas, e lembranças boas, porque foram 28 anos que eu passei na Rede Ferroviária Federal, já no finzinho é Ferrovia Centro-Atlântica, quando foi privatizada, e só trago lembranças boas. Certo? Eu, como eu já falei anteriormente, a minha parte de estação, a minha vivência em Aracaju foi como agente de estação, que a gente fazia uma escala e trocava de turno. Lá em Aracaju, geralmente, a gente trocava de turno. Eram 5 agentes de estações que se revisavam entre si. Era uma escala que a gente fazia o seguinte: a gente pegava 12 horas e largava às 19. No outro dia, pegava às 7 da manhã, largava a meio-dia. Pegava no mesmo dia às 19 horas e largava no outro dia às 7 da manhã. Aí ele tinha 2 dias e meio de folga. E a folga era livre, você na sua folga fazia o que queria, a não ser que houvesse uma convocação muito extraordinária, que era muito, assim, quase que impossível, certo? Mas porque as pessoas que ficavam lá, eu acho que na época eu era o caçulo, com certeza eu era o caçulo da equipe, porque quando eu fui para Aracaju, as pessoas que estavam lá eram de 18, de 19, de 20, de 23 anos, de 25. Então eu passei por uma parte da minha vida da rede ferroviária por muitas pessoas que têm uma vasta experiência em estação e em ferrovias. Que bacana, é um grande legado sua história e a gente vê que
de todas as formas isso ia lhe marcando e aumentando mais ainda seu reconhecimento. E a gente sempre acompanha, né, essa interação da história com esses ferroviários como o Zé Ayrton como algo muito importante, porque você que está nos assistindo não conhece como era essa dinâmica. E através dessas pessoas, né, que têm essa importância, né, fizeram parte dessa história, pode nos contar um pouco. E como era a sua rotina, seu trabalho, né, ali, sua convivência diretamente com a ferrovia? Bom, quando eu passei para supervisor de estações, o meu trecho era de Alagoinhas a Propriar. Então eu fazia uma vistoria na estação, 90% das vezes ia de carro. Geralmente porque eu saía de estação em estação, olhava como era que estava o ambiente, tudo da estação, fazia uma supervisão na estação e tinha um livro de visita. Esse livro de visita eu assinava o estado que eu encontrei na estação, as coisas que eu vi na estação, de boas e de ruins, ia tudo para o livro. Porque posteriormente, até depois, quando o meu chefe viesse, aí que pegasse o livro e ia ver as inspeções que eu fiz nas estações e também vistoriava todas as estações que fossem possíveis. Interessante. Então, nessa nosso entendimento por todas essas áreas da ferrovia, principalmente aqui em nossa região, algo que sempre causou dúvidas, né? E a comunidade em si, quando via, achava interessante, era um trem cruzando com o outro na frente das estações. E como funcionava aquele sistema, Zé Ayrton? Matheus, funcionava da seguinte forma. A agulha, a gente chama de agulha ou aparelho de mudança de via. Era um determinado local que ficava o aparelho. E esse aparelho ele fazia o seguinte, ele pegava o trilho e botava para cá ou voltava. Ficava sempre virado ou para a via principal ou para o desvio. Quando ele via um trem que a gente queria colocar ele no desvio, então pegava o aparelho de mudança de via ou agulha e virava para o desvio. Então a composição, ao invés de passar pela linha principal, ela entrava pelo desvio. Geralmente se fazia isso ou para dar cruzamento de um trem com o outro, ou quando havia algum problema ao longo do trecho. Digamos, se um trem descarrilhasse daqui para Rita Cacete, então o que ia daqui para lá, certo? Porque um trem só podia sair de uma estação quando o outro trem chegasse na estação seguinte. Digamos, um trem só poderia sair de São Cristóvão quando o outro chegasse em Rita Cacete. Aí o agente da estação dizia, chegou aqui, e o vagão da retaguarda, que era o último vagão, que era a conferência do trem. Aí ele me dizia, o vagão da retaguarda é número tal, tal, tal. Eu conferia com o último vagão que passou aqui, então o trem estava completo. Quando esse trem, ao longo da via daqui para Rita Cacete, ele descarrilhava, e eu já tinha mandado um de Aracaju vir para São Cristóvão, então eu tinha que fazer o seguinte, pegar o trem, deixar no desvio, para colocar no desvio, porque geralmente via o pessoal da manutenção, as pessoas que seguiam o trecho, que a gente chamava eles de mecânicos, certo? Era o mecânico ou pessoal da manutenção de vagões, que era o pessoal que suspendia o trem e colocava novamente na linha, certo? Isso a gente colocava ele para lá, e isso aí era a importância do aparelho de mudança de via. Então, sempre voltado a descobrir fatos, curiosidades que sempre vai elevar, né, o conhecimento do nosso público, a gente sempre viaja um pouco na história, e a gente estava comentando aqui antes de iniciar a entrevista um fato que aconteceu com o senhor na época do carnaval e ele marcou muito. O senhor pode contar pra gente? Posso, Batista. É uma curiosidade que eu também sou músico e eu trabalhava na estação de Rita Cacete. E tinha um trem que ele vinha de Alagoinhas para cá. Aí saiu, quando ele passou em Salgado, eu dei a partida do trem, tal. Aí eu estava esperando na estação de Rita Cacete. E esperei. Passou do horário do trem chegar e nada do trem chegar. E eu estava com
uma festa de carnaval marcada que eu ia tocar no Country Club às 11 horas. Daí, quando foi umas 10 horas mais ou menos, o trem ia passar em Rita Cacete por volta de 8 horas. Quando foi umas 10 horas, aí chegou somente as locomotivas. Aí tomei até um susto, aí chamei o maquinista, que me lembro como hoje, o maquinista foi Jebson. Aí eu disse bem assim, cadê o trem, Jebson? Ele disse, o trem está todo no chão. Todo no chão é todo deitado mesmo, não foi descarrilhado não, porque quando ele descarrila é que a roda sai do trilho. Esse foi tombado mesmo. Aí eu disse, rapaz, e agora? Que eu tenho uma festa para ir tocar daqui a pouco. Ele disse, agora pronto. Sua festa, acabou sua festa. Aí eu disse, vou ver como é que eu faço. Aí passei toda a movimentação do trem para Lagoinhas e para Aracaju. Como o trem era todo de vagões de ureia, eles já fizeram o comunicado para a Nitrofértil e ficamos aguardando que providenciasse toda a equipe do socorro, que ia fazer o socorro do trem, para ver como era que estava a situação lá. E eu fiz toda essa movimentação e saí mais ou menos de Rita Cacete por volta de meio-dia, começaram lá a festa sem mim, aí eu fui. Eu sei que quando eu cheguei lá na festa, já foi por quase 1 hora da tarde, mas deixei tudo providenciado, mas assim, como a gente diz na gira, um olho no padre e outro na missa, né? Pensando lá, deixei uma equipe cá e ficava só telefonando como era que estava, cadê o trem, já chegou, partiu de Aracaju, porque qualquer movimentação, o responsável pela estação era eu. Eu tinha que estar presente. Aí, sei que quando a equipe saiu de Aracaju, tudo pronto para vir movimentar o trem, foi por volta de 4 horas da tarde. Geralmente foi o horário que tenha terminado a festa, aí eu vim embora na carreira, fui para Rita Cacete e passou mais ou menos 3 dias para levantar esse trem. Porque foi um local difícil, foram 18 vagões deitados, tombados, e deu para eu fazer meu carnaval, certo? Sem que prejudicasse o serviço também da rede ferroviária, porque a minha responsabilidade era com o trem. O carnaval já era um negócio, era outra história, certo? Mas minha responsabilidade era com o trem, porque eu era o chefe da estação, Matheus. Que legal. Então, a gente gosta bastante de relembrar algo que poucas pessoas conhecem. E aí, para aqueles que são mais novos, acham que em São Cristóvão existe apenas uma estação, né? A de São Cristóvão, a da sede onde estamos. Mas na verdade já existiu 3 estações e vários pontos de paradas, como Rita Cacete, Escurial, Itaperoá, Colônia Miranda, Tebalha e Cerâmica. Qual a lembrança que o senhor tem desses locais, Ayrton? Matheus, olha, Tebalha foi estação. Já houve uma estação lá na Tebalha, certo? Agora, ao longo da linha daqui para Aracaju tinha pontos, como daqui para Itaporanga também tinha pontos. Escurial era ponto. Colônia Miranda era ponto, certo? Houve época que foi estação, mas não foi, eu não alcancei de jeito nenhum. Tem muitos anos de fechado, mas eu alcancei ainda, como ferroviário, todos esses pontos praticamente fechados, todos. Porque esses pontos, o que era que eles faziam com esses pontos? Na Colônia Miranda, aí tinha muita carga, certo? Aí o trem parava no ponto, pegava aquela carga, para isso era que tinha uma pessoa dentro do trem que despachava a mercadoria. Que tinha um fiscal de trem, tinha umas pessoas do trem que faziam esse serviço que era feito praticamente na estação. Aí eles faziam, tiravam a nota, quando chegava aqui na estação de São Cristóvão, eles passavam a nota, a pessoa despachava, o chefe despachava e a mercadoria seguia. Como era na época chamado, eu acho que você sabe o que é caçoar. Sei. Caçoar, a gente lá chamava jacás. Jacás, despachava como jacás. Era um termo lá que eu não sei nem onde foi que conseguiram esse termo, mas, digamos, 1 jacás de batata, 10 jacás de macaxeira. A gente sabia que era um caçoar de macaxeira, 10 caçoar de batata, tá entendendo? E assim a gente despachava por item. Na estação de Buquim,
despachava muito laranja, assim, 20 jacás de laranja, aí de limão, e botava no trem. Geralmente tinha, no trem de passageiro tinha um vagão que a gente chamava, o vagão tinha o breque e tinha o cargueiro, um vagão que era só para carga, certo? Porque geralmente ao longo do trecho não tinha como um trem de serviço, um trem de carga coletar todos esses materiais, era muito difícil, certo? Tinha trem de carga, tinha trem que trazia, uma composição que trazia, na época para a estação de Buquim despachava muito adubo, que vinha de Buquim, vinha para Buquim. Muito, passava também por aqui, muito vagões com sal. Geralmente o sal era de Macau a Goiânia. Poxa! Era um trecho muito longo, saía daqui muito cimento, amônia, ureia, certo? A gente recebia também muito óleo cru, gasolina, diesel, tudo isso a gente recebia que vinha do polo de Camaçari para cá, certo? E a gente daqui para lá geralmente mandava amônia, ureia, isso era para ser exportado. Que bacana! E uma pergunta que sempre nos vem aqui, a gente não gosta de deixar de passar em branco, é como era a relação da ferrovia com a cidade aqui, essa parte da Cidade Baixa, a interação que a comunidade tinha com ela. Mateus, separe só, no dia que tinha trem de passageiro, porque antigamente tinha o suburbano que a gente chamava, esse suburbano era o trem que saía de Salgado até Aracaju. E quando ele passava, nas estações por onde ele passava, virava uma feirazinha livre. Porque o pessoal ia vender, era queijada, era cocada, era cafezinho, era uma opção de coisa. Eles vendiam aqui na plataforma mesmo da estação, porque esse trecho aqui da estação, aqui à frente da estação, a gente chama de plataforma. E isso havia uma interação entre trem e comunidade, porque fazia praticamente um mercado ambulante, certo? As pessoas já ficavam na expectativa do trem chegar para fazer aquela venda, porque era uma rendazinha a mais. Então, por onde passava trem, assim, geralmente naquela época, desenvolvia. E isso não era só em São Cristóvão, não, era em todos os locais. Porque, digamos, aqui na Cidade Baixa vinha gente da Cidade Alta, de vários locais, para vender os seus produtos aqui na estação. Porque sabiam que quando ele chegasse aqui, embora o tempo de permanência de um trem na estação fosse pequeno, que não era muito, era pequeno, então eles aproveitavam aquele tempo muito rápido, mas vendiam seus produtos e era uma rendazinha extra que eles ganhavam. Entendi. Então teve uma relação muito forte onde a população poderia estar vendendo seus produtos àquelas pessoas que vinham de outras regiões, né? E assim conhecendo um pouco da nossa culinária, né? Da culinária, isso. Fazia isso mesmo. Então, finalizando essa etapa dessa entrevista que foi maravilhosa, uma tarde excelente aqui com o nosso amigo Zé Ayrton, eu não podia deixar de matar um pouco da saudade dele, né? Ele conheceu um pouco desse veículo que na época dele tinha uma roupagem totalmente diferente, o trolley, né? E hoje a gente, através de nosso projeto aqui em São Cristóvão, a gente criou um novo veículo, esse trolley aqui adaptado, né, com pedal. A gente já vem a integração com a segurança, né, o capacete, o colete, bota, que são coisas importantes, os EPIs na ferrovia. E aí a gente vem aqui lhe perguntar, Zé Ayrton, o que é que o senhor acha desse projeto que a gente está fazendo aqui, o que lhe representa isso? Mateus, é um projeto excelente. É uma das iniciativas mais brilhantes que eu já vi aqui em São Cristóvão, em termos de resgatar a memória, assim, as coisas boas que São Cristóvão teve na sua antiguidade. E esse projeto que você está fazendo é uma das coisas que sensibiliza qualquer ferroviário, porque
Você não sabe como eu estou me sentindo agora aqui em cima desse trolezinho, certo? Parece que estou em cima daquelas locomotivas. Hoje eu já tenho 24 anos de aposentado. 26 anos de aposentado. E às vezes, quando eu estou em um local diferente, que tem trem, que passa, que buzina, eu ainda saio para ver. Ainda fico contemplando a passagem de um trem. Então, ferrovia é uma das coisas que está na corrente sanguínea de todo ferroviário. Todos os ferroviários mesmo. Isso eu digo sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Porque o que acontece comigo acontece com todos os meus colegas de ferrovia. Isso de todos os níveis, porque ferrovia é uma das coisas que empolga não só nós ferroviários, como antigamente por onde a ferrovia passava significava progresso. Então hoje a gente vê a decadência da nossa ferrovia, mas pelo menos em alguns locais por aí, alguns ambientes ainda existe e é uma das coisas que a gente se sente bem em ver. Então é isso, pessoal. Estamos nos despedindo aqui, né? Gostaria de fazer uma última pergunta e que o senhor pudesse explicar de forma rápida. Se a gente pudesse criar um espaço para poder preservar toda essa história da ferrovia em Sergipe, seria bom? O que o senhor tem em mente? Seria excelente, Matheus. E vou dar até a ideia, aqui a estação. Já pode ser um espaço, é só restaurar ela, porque vira até um ponto turístico, isso aqui em São Cristóvão. Esse espaço aqui para a ferrovia seria excelente. Como o espaço da prefeitura se restaurado para fazer o memorial de São Cristóvão também é excelente. Então eu já deixo aqui a ideia e quero agradecer a você, a dona Miriam, certo? Por ter nos dado a oportunidade de falar de ferrovia, que ferrovia para ferroviária é uma coisa que vai estar no sangue. Então, muito obrigado. Para você que fica por aí, né? A gente vai encerrando e até a próxima. Muito obrigado, Matheus. Nós encerramos por aqui mais uma entrevista. Essa aqui foi muito bacana com o nosso amigo Zé Ayrton. Agradeço a você que está nos assistindo. Dê sua opinião, fale se está gostando dos nossos vídeos e até o próximo.